Olá, meus queridos alunos, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula. Essa nossa aula de hoje é uma aula prática. Esta aula nós vamos colocar em prática a teoria que nós aprendemos na aula anterior, exatamente isso. Nós vamos pegar o método Pardes e vamos estudar ele assim, passo a passo. Eu quero que você entenda de uma vez por todas os 4 níveis de interpretação judaica. Por isso eu fiz toda essa dinâmica, a qual você vai ver daqui a pouquinho, tudo bem? Então, pega o seu caderno, pega a sua caneta e vamos anotar. Não tenha preguiça de escrever, não tenha preguiça de anotar as coisas, porque tem muita coisa boa que está vindo para você nesta aula, tudo bem? Então, olha só, o que eu quero que você faça mesmo é prestar atenção, para depois você não dizer o que eu não disse, tá? Tem alunos que não prestam muita atenção na aula, aí manda o resumo para mim, dizendo o que eu não disse na aula, dizendo que entendeu o que eu não quis passar na aula. Então, por que isso acontece? Porque não prestou atenção na aula. Então, deixa o menino gritar, o cachorro gritar, o bode berrar, preste atenção na aula, porque é nela que você vai ter que focar até o fim, porque você vai responder uma prova que talvez não será tão fácil. Tá? Porque agora, como diz o outro, vamos apertar um pouquinho os parafusos. Portanto, e para tanto, toda a atenção é muito pouca para estas aulas, tudo bem? E cada período histórico da hermenêutica que eu for falar para você, nós vamos ter essa aula prática, tá? Nós vamos trabalhar a aula prática, que é para ficar aqui, entrar aqui, descer para cá e ficar aqui e aqui. Tudo bem? Então, vamos começar essa aula agora, na autoridade do nome de Jesus. Antes, eu quero fazer uma oração com você. Ore comigo assim, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abre o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra, para recebermos o discernimento do Teu Espírito e assim entender o que a Tua palavra, o Espírito que está por trás da letra, quer nos falar. Nós te pedimos e na autoridade do nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Vamos lá? Pois bem, aqui está o nosso slide, por onde nós sempre começamos, né? Com a capa da nossa escola aí, Escola Teológica Transformados pela Palavra, tá? Agora é hora da aula prática, uma vez que você já conhece a aula teórica, agora você vai conhecer a aula prática, portanto, pega o seu caderno e vamos praticar. Pegue aí eu vou citar alguns versículos aqui, vamos trabalhar alguns textos aqui, mas coloque em prática, escolha você um versículo e use esses métodos de interpretação a qual você está estudando, está conhecendo, tudo bem? Então eu faço questão de frisar mais uma vez a palavra aí, momento da prática, tá? Coloquei aqui no lado do seu slide o seguinte texto. Pois bem, agora que conhecemos os 4 métodos de interpretação dos judeus, vamos analisar com calma uma seção de texto bíblico e tentar usar algumas dessas regras, dessas técnicas de interpretação, tá? Lembrando que é o Pardes, que são 4 níveis de interpretação judaica, tudo bem? Então, olha só, o primeiro texto que nós vamos trabalhar é esse aqui, Mateus capítulo 27, versículo 46, Marcos 15, 34. Aí tem uma pergunta que é o que nós vamos trabalhar, tá? Jesus foi abandonado na cruz? É uma pergunta. Vamos ler o texto comigo. Jesus foi abandonado na cruz no final desse período. Jesus ergueu a voz com um grito significativo. Olha o grito. Eli, Eli, lama sabachthani. O que isso quer dizer, né? O texto ali ficou o que você quer dizer, porque isso aí vai depender da versão que você está usando, tá? Aí diz assim, Deus meu, por que me abandonaste? Você consegue imaginar Deus abandonando Jesus? Virando as costas para Jesus? Como seria essa cena? Jesus pregado na cruz e o Pai virar as costas para ele. Como seria para você estar em um ato caótico
e está em um momento difícil, de angústia, de aflição, e a única pessoa que você tem por perto que pode lhe ajudar é seu pai, e você olha para ele e ele vira as costas. O que você pensaria? O que passaria pela sua mente? Como você se comportaria com isso? Talvez muitos abandonariam a cruz, talvez outros espraguejavam, mas Jesus foi fiel, suportou até o fim. Agora, vamos analisar esse texto aqui. Nós vamos usar os 4 níveis de interpretação judaica. Nós vamos usar os 4 níveis da interpretação judaica para trabalhar esse texto aqui. Vamos trabalhar esse texto, tá? Passo a passo. Então, vamos rever alguma coisa aqui sobre o que é cada ponto aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que analisar é aqui, ó. O nível Pishat, o primeiro nível, tá? O primeiro nível é o nível Pishat. Deus simplesmente abandonou Jesus. Pronto. Quando você vai interpretar o texto no nível Pishat, a única coisa que você vai entender é: Deus abandonou Jesus. Pronto. O que é o nível Pishat? É o texto literal. Quando lê o texto, o que você entende? Que Cristo ou que Jesus foi abandonado. Quando vamos para o segundo nível, que é o Remes, no nível Remes nós temos a seguinte ideia, olha só. Por exemplo, eu vou usar até essa expressão aqui, ó. Eu acho que desamparaste. Por que me desamparaste? Por que me abandonaste? É uma figura de linguagem. Eu não acredito, quando eu vou interpretar o texto no nível Remes, que Deus abandonou 100% Jesus. Eu acredito que isso aqui seja uma figura de linguagem, uma forma de dizer, e não que o Pai abandonou de fato. E você vai entender já já o porquê eu falo isso. Estou só te levando aqui na parte superficial dos 4 níveis, tá? Aí nós vamos aqui para o Drash. Lembra lá, né? Que eu já falei para você da Midrash. Então, o Drash. Vamos analisar se a figura... Quando eu interpreto usando o nível Remes, eu já tenho uma ideia que aqui trata de uma figura de linguagem, certo? Quando eu vou para o Drash, quando eu vou para o nível Drash, eu já vou fazer uma análise se a figura de linguagem ela se associa a outro texto ou não. Como assim? Por exemplo, quando você vai falar sobre Adão, o primeiro Adão, quando você pega aquele texto, por um homem entrou o pecado no mundo, você vai ver que ele é o primeiro Adão, e por um homem o mundo foi justificado. Então aqui nós temos aqui uma associação de versículos, um versículo do Antigo com o Novo. Então, uma vez que eu descubro que é uma figura de linguagem, eu vou descobrir se existe outro texto que se associa à atual figura de linguagem a qual eu estou falando. Por exemplo, esse texto aqui, ele se associa com o texto de Salmo 22, porque esse texto aqui, essa fala aqui, é uma profecia do que está lá no Salmo 22, entendeu? Então, quando você vai usar os 4 níveis da interpretação, primeiro você usa o Pishat, interpreta o texto como ele é. Depois você descobre se ele é um texto alegórico ou não, se ele é um texto figurado, simbólico. Depois que você descobre isso, você vai para o nível drástico procurar saber se existem outros textos que compõem esse, que liga esse, que se conecta a esse, certo? Agora, uma vez que você já entendeu esses 3 níveis, vamos para o 4º, tudo bem? Que é o Soder. Olha só, vamos analisar as figuras de linguagem. No nível Pishat, eu leio o texto normalmente. No nível Remes, eu descubro que se trata de uma figura de linguagem. No nível Drash, eu vou procurar se tem outro texto que se conecta com a figura de linguagem atual. Quando eu já chego no 4º nível da interpretação, que é o Soder, a minha análise na linguagem figurada é saber o contexto, ou seja, o que na cultura, o que nesta época esse texto queria dizer, representava, significava. Aí esse nível aqui é um nível mais profundo, porque ele me faz chegar ao nível da iluminação, ele me faz chegar a descobrir o que estava em secreto, em apócrifo, escondido. Esse nível aqui é mais profundo.
Calma, não se apavore, não se desespere. Se você não entendeu ainda, calma que tem muita coisa para nós entender. Esse aqui eu tô só te guiando devagarzinho. Calma aí, a parte boa chegou. Eu já trabalhei com você essa história usando o método de interpretação Pades, né? E aí eu expliquei um pouquinho assim, só pincelado para você. Agora vamos nos aprofundar mais um pouquinho. No nível Pichat, o que nós podemos entender? Primeiro, o texto literal. Então, se eu vou fazer uma pregação ali no nível Pichat, eu digo, o Eterno virou as costas. Eu vou dizer, o Eterno virou as costas para Jesus, porque ele estava pregado em uma cruz, carregando sobre si todos os pecados da humanidade, transgressão, iniquidade, ofensa e etc. Então, Deus é tão santo, que ele não suporta o pecado. Mas ele ama o pecador, ele detesta o pecado, na verdade. É a expressão mais correta, ele detesta o pecado. Mas ele ama o pecador. Então, quando ele viu Jesus ali naquele sintoma de pecado, ele detestou o pecado que estava sobre ele. Mas ele amou o pecador. Por isso que o texto diz, amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, eu peguei o texto literal e falei, o Eterno virou as costas para Jesus porque ele não gosta do pecado. Ele aborrece o pecado. No entanto, ele amou quem estava lá. Texto literal. Gente, esse aqui é o texto literal, conforme o texto está. Vamos para o segundo nível. Veja que eu estou repetindo agora os mesmos níveis, porém falando de forma diferente. Estou me aprofundando mais, estou viajando um pouco mais no texto. Então vamos lá. Calma que nós estamos apenas começando, tá? Então agora nós estamos no nosso segundo nível de interpretação, que é o nível Remes. No Remes, eu já uso o lado alegórico. Olha só, quando pecamos, nós nos afastamos de Deus, e Deus de nós, por causa da santidade, por causa da sua santidade, né? Quando você está bem, as pessoas querem estar perto. Quando erra, as mesmas se afastam. E por que elas se afastam? É porque elas não são tuas amigas? Não. É porque as tuas atitudes já não corroboram com as dela, já não é igual a delas. É por isso que eu estou trazendo essa explicação. Não é que Deus se afasta de você e virou as costas para você e tudo mais, mas é porque as tuas atitudes fazem com que Deus se distancie, porque Ele é santidade. Aí Deus fica assim, olhando de longe, falando assim, eu quero que Ele retorne ao caminho, e criando meios para te trazer de volta para o caminho. Mas Deus não pode habitar dentro de você, porque Deus não pode habitar com o pecado. Deus pode até habitar nas trevas, ou com as trevas, no entanto, não com o pecado. Deus, eu já disse e digo de novo, Deus detesta o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, quando pecamos, nós nos afastamos de Deus. Você vê que Caim fugiu de Deus, Adão fugiu de Deus. Deus, Ele não tem problema com o pecado. Não foi Deus que se escondeu de Adão, foi Adão que se escondeu de Deus. No entanto, por causa do pecado, Deus se afasta às vezes de nós e fica dizendo, meu filho, se conserta, entra na minha presença, ou seja, abandone o pecado. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo para o lado alegórico, entendeu? Agora vamos para um nível mais avançado. Eu estou indo passo a passo, devagar com você, porque nós vamos avançar. Agora, olha aqui, no nível Drash, olha como é que muda, olha como é que avança. Esse nível aqui, ele exige mais de nós. Veja bem, Jesus poderia suportar muita coisa, até mesmo o mundo desabando sobre a sua cabeça, mas não podia suportar a dor do abandono por Deus, que indica que o Pai era o seu alicerce emocional. Então Jesus poderia suportar muita coisa, menos se afastar do Pai, perder a presença do Pai, ter o Pai virando as costas para ele. Eu acho interessante porque algumas pessoas dizem que é a imagem de Cristo, algumas pessoas dizem que são a semelhança de Cristo, mas eles convivem com o pecado, eles convivem e amam o pecado. Eles preferem muitas das vezes perder a presença de Deus. Você já viu aquela pessoa que ele tem desejo de pecar e ele fala, não, é só essa vez, depois eu me conserto com Deus. Não, é só essa vez. Aí ele vai se prostituir e depois, não, é só pedir perdão para Deus. Para ele não tem muito significância perder a presença de Deus por meia hora, por uma hora, em um motel, e seja lá onde for. Mas Jesus, por um minuto, ou por alguns segundos, que ele viu o Pai virando as costas para ele já foi demais.
Por quê? Porque o eterno, o papai, era o seu alicerce emocional. Entenda isso. Leia comigo. Deus, agora entenda por que Deus virou as costas para Jesus. Deus, na condição de pai, não desprezou Jesus por nenhum segundo. No entanto, na condição de juiz, precisou abandonar o filho para julgá-lo. Então, observe que Deus, ele não mistura as coisas. Tem gente que ele tem uma mania de misturar amizade com liberdade, inúmeras outras coisas do gênero. Não aprendeu com Jesus, porque quem aprende com Jesus é diferente. Olha aqui, olha o que o pai fez. Como pai, ele não se afastou nem um segundo do filho, mas como juiz, ele teve que se afastar para não permitir que o seu amor, que o seu carinho viesse se misturar com o atrapalho do propósito. A ideia era realizar o propósito, cumprir o propósito e não atrapalhar. Então veja, os últimos momentos da crucificação são um grande mistério ainda hoje. Por mais que as pessoas descubram, por mais que as pessoas falem acerca da crucificação de Cristo, ainda é um mistério para muitos, inclusive para mim. Tem muita coisa que é um mistério ali. Tem coisas na crucificação de Jesus que é inexplicável, não tem jeito, não tem como explicar, tá? Continuando, Jesus abandonou definitivamente a sua condição de filho de Deus e assumiu plenamente a sua condição de homem. Por isso que o texto diz: esvaziou-se totalmente da sua forma de Deus e não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele estava ali 100% como homem naquele momento. Homem. Não tem negócio 100%, 50% Deus, 50% homem, não. 100% homem. Deus, por sua vez, deixou condição de pai e assumiu a condição de juiz, que não foi fácil. Ele mesmo tem que sentenciar o filho como culpado, sabendo que o filho é inocente. Gente, você parece um mundo corrupto, né? Não parece? Fala a verdade comigo, não parece um mundo corrupto? Observe, o pai era o juiz que ia condenar o filho, mas ele condenou o filho como culpado, mesmo sabendo que ele era inocente. Não, você não entendeu, e era para você ter dado glória a Deus, mas você não entendeu, por isso que você não deu, mas eu vou explicar de novo. O pai era o juiz que ia condenar o próprio filho por um pecado, um erro que ele não cometeu. E o pior, o pai sabia da sua inocência. Já pensou? O que Deus fez por mim e por você? Ele aceitou a culpa sobre o filho. Ele condenou o filho mesmo sendo inocente, simplesmente por causa de mim, por causa de você. É como se fosse Jesus dizendo assim: eu sei que foi fulano que pecou, mas eu estou disposto a pagar o preço por ele. Foi isso que Deus fez, foi isso que Jesus fez por nós. Então, você percebeu que aqui nós avançamos mais um pouquinho? Não avançamos? Você viu que lá no início eu falei desse texto, explicando os métodos, os quadros, e repeti falando sobre o mesmo texto, mas se aprofundando um pouquinho mais no método. Isso eu estou mostrando para você que existe o método assim variado, tá? Existem várias formas de você usar os 4 métodos, de uma forma simples e de uma forma mais profunda. Tá bom? Nós usamos agora há pouco o método DRASH. Esse método DRASH é um método que você usa no dia a dia, que é da pregação, de passar o conhecimento, de verbalizar, né? De colocar para fora aquilo que você aprendeu. É no método DRASH. Quando você está pregando, você está usando o nível DRASH, certo? Agora, nós vamos para um nível mais avançado. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, esse aqui é o 4º nível. Iremos analisar agora esse texto no nível Soter. Leia comigo o texto. Agora, como diz o outro, agora que o bicho vai pegar. Olha só. Perto da hora 9,
exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactânia. Ó, sabactânia. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? É uma pergunta. Perceba que aqui eu estou usando a versão ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. Eu espero que você já esteja entendendo tudo isso aqui, tá? Nós tivemos aula falando sobre essas siglas. Agora vamos usar a Bíblia King James atualizada. Eu já falei para você, não sei que atualizada é essa, mas vamos lá. 1999, diz assim, ó: E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, né? Lama sabactânia, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Ó, abandonaste. Eu não sei se você percebeu, mas lá em cima você vai ver Eli e aqui Eloi. Esse nível aqui é um nível que te leva a pesquisar os detalhes, a exaurir os detalhes, as minúcias. Esse nível aqui é que te faz, que te leva, na verdade, a uma pesquisa mais profunda, mais autêntica, tá? Esse nível aqui, ele não é todos que chegam nele, não é todos, mas quem chega se destaca. E por isso eu te convido para o próximo slide, que é para você entender o porquê se destaca. Não esqueça dos primeiros exemplos que eu te dei de interpretação no nível judaico, que é o Pardes. E nós ainda estamos trabalhando ele, mas cada vez, perceba, eu estou aprofundando um pouquinho mais. Então vamos nos aprofundar agora. No nível Soder, nesse nível, nós descobrimos coisas que no nível Pichat, Remes e no nível Drash você não conseguiria descobrir, porque isso aqui é só no nível Soder. Entretanto, você precisa dos outros níveis para chegar até aqui. Então, vamos para o próximo slide. Para você entender o que eu estou dizendo para você, ó, ainda analisando o texto no nível Soder, que é o 4º nível. Coloquei aqui, ó, os erros estão nas palavras Eli, sabactânia. Primeiro, a palavra Eli, esse El é Deus, tá? Esse I aí, em hebraico, é Yud. Esse Yud aí é meu. Então, Eli quer dizer Deus meu. A palavra Eli, ela existe no hebraico. O que não existe no hebraico é a palavra Eloi. Essa palavra não existe no hebraico, não existe no grego, não existe em lugar nenhum. Professor, se não existe, então por que os tradutores colocaram na Bíblia? E eu digo para você, eu não sei. Mas gostaria de saber como foi que eles fizeram. E acredito, não é só eu. Vários outros professores de hebraico, grego, gostariam de saber como foi que eles chegaram até esse nível. Mas não para por aí não. Não para por aí não, tem outro erro, tá? Então, essa palavra, se na sua Bíblia tiver Eloi, risque e coloca Elohim, ou melhor, Eli. E falando em Elohim aqui, a palavra Elohim, ela existe. Eli existe. O que não existe é Eloi, tá bom? Outra palavra que eles não sei de onde tiraram essa palavra, mas que ela não existe nos textos originais, não tem essa palavra. Sabactânia, não tem. A palavra lá tá aqui, ó, vem aqui, ó, debaixo do nome meu aqui, tá vendo? Esse nome aqui, ó, Azatani. Não. Repita comigo, eu estou olhando aqui para a câmera. Possivelmente eu estou olhando bem para você. Diga assim, ó, Azatani. Isso, é essa palavra que está aqui. Então, com isso nós podemos ver outro erro de transliteração. Além de ter Eloi, tem Gente, eu não sei onde eles acharam essa palavra, sabactânia. Mas risca aí na sua Bíblia também e coloca o nome original, o nome correto embaixo.
azatane, tá? Que é exatamente a palavra abandono, a palavra desprezo, tá? Então, para você entender 100%, Eli quer dizer, meu Deus, lama, por quê? Né? De uma pergunta. Azatane quer dizer deixar, desamparar, é uma conjugação aí do passado, tá? Só para você entender perfeitamente. Eu esqueci de colocar no slide, mas coloquei aqui na aula para você. Analise bem, anote, escreva-se. Não perca isso, tudo bem? Então, vamos lá, voltando aqui para o slide. Talvez você esteja perguntando, por que estou falando em hebraico, sendo que o texto de Mateus foi escrito em grego? A resposta é simples, porque o texto em referência ao texto primário citado é o Salmo 22. Então, agora que você vai entender um pouquinho. Entenda. Por que eu estou falando aqui em hebraico? Um texto que nós lemos que está no Novo Testamento, que sabemos que não está escrito em hebraico, mas em grego. Porque o texto original, o texto primário, ele foi pronunciado no Antigo Testamento. Ele foi pronunciado em hebraico. Quando ele foi escrito aqui no Novo Testamento, no grego, ele já foi escrito por causa dos escritores que eram judeus, que era grego, que era a linguagem da época, era o idioma da época, tá? Mas, entenda, eu te falei que no nível Drash, você procura os textos que se associam. Aqui eu estou te mostrando um texto, que é o Salmo 22, ele se associa com esse texto. E por que eu estou falando em hebraico? Porque o primeiro texto, o texto primário que fala essa expressão, Deus meu, por que me abandonaste, está em Salmo. Tá? Então presta bastante atenção nisso. Eu espero que você tenha entendido o primeiro exemplo. Eu estou trabalhando só esse texto aqui, né? Sobre Eli, a palavra Eli, você já sabe, ela existe, que não existe Eloi, tá? Agora vamos para outro exemplo, mais profundo, vamos nos aprofundar mais. Nós já estamos com mais de 20 minutos de aula gravada, mas vamos nos aprofundar. Não se preocupa com o horário, não, se preocupa com você entender isso aqui. Depois você vai baixar esse PDF aqui, você vai ler ele, com certeza vai entender mais e você vai ver o tanto que isso é bonito e é maravilhoso, tá bom? Agora aqui, ó, segundo exemplo, dentro do método. Olha o exemplo aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Algumas pessoas interpretam exatamente como o texto diz. Deus é meu pastor e não vai me deixar faltar nada. Por quê? Porque quando ele lê o texto, está lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí o cara fala, eu sou cristão, sirvo a Deus, então ele é meu pastor e nada vai me faltar. Eu confio. Porque ele fez o quê? Ele simplesmente leu o texto e interpretou o texto no nível Pichat. O primeiro nível, que é o texto alegórico. Ou melhor, o texto literal. Então ele simplesmente leu o texto e falou, a interpretação é essa, acabou. Certo? Só que esse texto ele é muito mais profundo do que isso. Tá? Muito mais profundo. Então aqui se trata de uma interpretação exata do texto, tá? Então aqui, ó, você observou que eu trouxe para você só o método Pardes, né? Só o método Pichat, ó. Deus é meu pastor, não vai me deixar faltar nada. Interpretei no nível Pichat, que é o nível literal, certo? Então, olha só, para nós interpretarmos o Salmo 23 no nível Pichat, seria, algumas pessoas interpretam exatamente o texto, seria simplesmente dizer, Deus é meu pastor, nada vai me deixar faltar, pronto. Quando eu vou para o nível Remes, eu uso já a alegoria, eu uso a figura de linguagem. Então olha só, usando o método de interpretação Remes, podemos interpretar assim, meu pastor seria uma figura de linguagem, assim como o pastor protege as suas ovelhas, assim o Senhor nos protege. Agora observe, se no método Pichat nós interpretamos o lado literal, já no método Remes nós usamos as alegorias, as figuras de linguagem, tá? Nós usamos a figura de linguagem. Aqui está aqui, ó. Também não faz uso de figura de linguagem. Na verdade, nós fazemos, não. Tá? Nós fazemos uso da figura de linguagem, das alegorias, nesse método aqui. E como seria isso? Seria mais ou menos assim, ó. Meu pastor aqui, ó.
Meu pastor aqui seria uma figura de linguagem, assim como uma vez que eu sei que o pastor aqui é uma figura de linguagem, o que eu posso fazer na minha interpretação? No nível Remes, eu posso dizer isso aqui, ó. Assim como o pastor protege as suas ovelhas, assim o Senhor nos protege. Porque esse aqui é o nível Remes. O Remes é quando eu faço uma alegoria de um texto. E fazendo essa alegoria, eu trago para os meus dias. Eu trago para a minha mensagem. Esse é o nível Remes, tá? Então, a maioria das pessoas, eles ficam exatamente aqui. No nível de interpretação Remes. Ele não passa, ele fica só no primeiro e no segundo. Ele interpreta o texto literal e aí ele vem para a alegoria. Ele não vai para o método Drash. O Drash é onde você vai pesquisar. Ele não vai para o método Sodré, que é o método da revelação, da inspiração, sabe? Ele vive só no nível Pichat e no nível Drash. Só interpreta o texto literal conforme está ali. Eu já disse, nem tudo que está escrito de um jeito significa o que está escrito. Ou então, essa pessoa simplesmente vai para o nível Remes, que é um nível de alegorias, de figuras de linguagem, de simbologias. Tá? É por isso que você vai ver gente falar assim, a arca de Noé tinha tantos metros por tantos, representando isso. Tinha tantas alturas, representando isso. Quando você vê a pessoa fazendo isso, saiba, ela está usando o método Remes, tá? Ela está usando alegorias, figuras de linguagem para interpretar o texto ou para expor o texto, tudo bem? Aí aqui tem assim para você, ó, no nosso conteúdo, ó. Reparou que dentro desse método de interpretação já procuramos entender melhor o que quer dizer o texto, cada palavra. Sempre neste segundo método devemos observar as figuras de linguagem e tentar entender realmente o que quer dizer o texto. Saia literalmente do literal. Então, quando eu entro no Remes, eu saio literalmente do literal e entro para o lado alegórico, que não é errado fazer interpretação nesse sentido, afinal de contas essa regra existe. Só que eu não posso sair alegorizando tudo, tá? Se eu pego aqui e saio alegorizando tudo, que essa cadeira aqui representa Cristo, que essa árvore representa Cristo, eu cometo erros gravíssimos. Ainda no nosso slide, olha só, o método de interpretação Remes, ele é o que? É a alusão, é a alegoria, né? Estamos nos aprofundando, tá? Nesse método de interpretação é um pouco mais avançado. Então, esse método de interpretação é um pouco mais avançado. Por que ele é um pouco mais avançado? Porque ele não é o Pichat, ele é o segundo nível, ele está mais acima, tá? Então veja, ó, usando o método de interpretação Remes, podemos interpretar assim. Olha como é que nós vamos interpretar o texto. Meu pastor seria uma figura de linguagem, assim como o pastor protege suas ovelhas, assim o Senhor nos protege. Acabei de falar, né? Então, esse aqui eu já falei. Vamos para o próximo slide. Na nossa próxima página do slide está assim, ó, o método de interpretação Drash, que é a associação. Esse método de interpretação é um dos mais usados, no entanto, não é todos que conseguem utilizá-lo. Ele é o mais usado, por quê? Porque esse aqui é o método a qual ele é mais usado, por quê? Porque é o momento que você pesquisa. O método Drash é considerado aquele momento que você está pesquisando, se preparando para pegar a mensagem. É aquele momento que você está pregoando a mensagem. Então, esse texto, esse nível aqui, é um dos níveis mais utilizados. Porém, nem todos conseguem ter êxito nele. Por quê? Exatamente por causa disso aqui, ó. Isso é um texto que explica outro. Aqui é acostumado a usar até 2 textos para explicar um terceiro. Jesus usava muito esse método de interpretação. Ele sempre falava de outro texto para explicar um texto, ou até mesmo explicar os ensinamentos dele. Então, esse método Drash aqui, ele é um método a qual a pessoa pega um versículo, ele pesquisa para ver se tem outro versículo, outros textos que se associam a ele, e então prega a palavra de Deus, associando um texto com o outro, explicando um texto e o outro. E tem muita gente que não consegue
chegar nesse nível aqui porque ele não lê Bíblia. Ele não tem conhecimento da Bíblia, então ele não sabe que um texto liga com o outro. Na verdade, se você falar isso para ele, falar um versículo, é capaz dessa pessoa dizer assim: e esse versículo existe na Bíblia? Porque não existe o hábito de ler. Então, esse nível aqui, o nível Drash, é o terceiro nível. Jesus usou muito esse método de interpretação aqui. Como? De que jeito? Você lembra quando ele falou assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites, ele estava usando esse método. Você lembra quando ele fala para os fariseus: no princípio o casamento não era assim, né? Lá o princípio era deixar pai e mãe e unir a sua mulher. Ele estava usando o texto do Antigo Testamento. Então, Jesus usou muito esse método chamado Drash para interpretar a Bíblia. E você vai saber mais sobre isso aqui, tá? Mais ainda. Calma que nós vamos ter, acho que umas 2, 3 aulas só sobre esse, ou 4 aulas só falando sobre esse método. Agora, continuando o texto, ó. Jesus usava esses métodos, nós devemos usar e nós usaremos, certo? Vamos para o nosso próximo slide. Então tá aqui, ó. O método de interpretação Soder, que é segredo, esse é o método de interpretação mais difícil. Os graus de dificuldade só vão aumentando. Esse é o último nível de interpretação. Aqui são estudados os mistérios da Bíblia. É nesse método que a gente descobre as coisas ocultas, tá? Coloquei aqui, ó. Sabe aquele texto difícil que não é muito bem explicado? Então, é nesse método, ou é esse método que visa entendê-lo, que visa achar a sua resposta e passar para nós. O método Soder tenta descobrir a mensagem por trás do versículo ou do acontecimento. O método Soder, ele é mais complicado porque ele te leva a fazer uma pesquisa mais profunda, uma pesquisa mais forte, uma pesquisa mais avançada sobre o assunto, tá? Eu espero de coração que você esteja entendendo. Então, olha só, estamos chegando ao fim desta aula. Esse foi o estudo do método Pardes, que é um método totalmente prático que visa como interpretar a Bíblia de forma totalmente diferenciada. Então, é nesse método Pardes que você entende aqueles textos mais complexos, aqueles textos mais difíceis, é usando esses 4 níveis que você consegue entendê-los. Gente, eu quero te dizer algo muito importante, mas espera aí, só um momento. Chegamos ao fim de mais uma aula, tá? Agora eu vou trazer a câmera para mim e vou te falar o que eu disse que ia falar agora, tá? Eu vou trazer a câmera para mim e vou te falar isso porque isso é muito importante, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido. Deixa eu te dizer algo que é muito importante. Não é porque um texto é para você desconhecido, não é porque você já leu diversos livros, diversas bíblias, diversos comentários e não achou a resposta, que quer dizer que esse texto é inexplicável, que esse texto não tem uma resposta. Talvez você ainda não tomou conhecimento dessa resposta, mas alguém já teve. Porque a Bíblia, ela não é um livro que foi escrito para ficar oculto, mas é um livro que ficou para ser revelado. E Deus tem revelado o entendimento da sua palavra dia por dia para muitas pessoas. Então, tem um texto que alguém fala assim: não, esse texto aqui teólogo nenhum consegue explicar. Esse texto aqui eu nunca vi ninguém conseguir explicar. Tá certo, você nunca viu, mas alguém já explicou. Então, usar Deuteronômio 29 para dizer que existem textos que são inexplicável é um erro, porque a palavra de Deus ela tem sido dada por porção dia por dia. Deus tem revelado a sua palavra, tem trazido o entendimento para as pessoas. Então, por exemplo, tem muitos textos na Bíblia que ninguém sabia a sua real interpretação. Hoje já existe interpretação. Por quê? Porque foi achado um pergaminho, porque foi achado outro texto da Bíblia, outro que estava perdido, ou então nos livros apócrifos, e acabaram entendendo o texto.
Então, tem coisas que estão encobertas, mas tem coisas que já foram reveladas ao homem. E a própria palavra nos afirma isso. Busca minha presença. Jeremias 33, se não me engano. E anunciar-te, revelarei coisas grandes para ti que ninguém sabe. Então Deus tem revelado a sua palavra dia após dia. Um texto, talvez você não sabe o significado, eu não sei, mas Deus já deu para alguém, tá? Deus tem revelado a sua palavra. Deus tem trazido o entendimento da sua palavra para nós. Então eu espero que você tenha aprendido na prática o que é o método Pardes, o que é o método Pardes. Se você não entendeu, assista a aula de novo. Se não conseguir entender, assiste na aula, pegue o PDF, leia o PDF e tente fazer aí na sua casa, tá? Tente fazer, porque vai ser muito importante. Vai ser muito importante mesmo você dominar esses 4 níveis, tá? Então, que Deus te abençoe. Shalom, shalom. Letriote, a paz e até breve. Nós nos veremos na próxima aula, se assim o Eterno nos permitir. Shalom.